Olá, pessoal, eu sou a professora Patrícia Barra e estou aqui para mais uma resolução de questão de química do nosso projeto Imersão Enem em Ciências da Natureza. Para você que ainda não se inscreveu no canal, está perdendo tempo, ative o sininho para ficar por dentro das notificações e acompanhar a resolução de Química, Física e Biologia que vai ter toda semana aqui no canal. Sem mais delongas, vamos para a resolução de uma questão da prova do Enem de 2021, a questão 124, uma questão com nível elevado. Uma questão com nível mais alto porque ela traz uma série de informações ao longo das alternativas e você precisa estar muito atento para não cair ali naquela alternativa distratora, aquela que vai trazer algumas informações para te confundir. Essa questão está dizendo, por exemplo, que você tem lá em 2011 uma falha no processo de perfuração foi realizado por uma empresa petrolífera e isso ocasionou o derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro. Os impactos decorrentes desse derramamento acontecem porque os componentes do petróleo. Então vamos lá, vamos direto, vamos ganhar tempo na resolução dessa questão, apesar dela ser um nível mais alto. Quando a gente fala sobre o petróleo, a gente precisa estar muito atento sobre as características do petróleo, porque isso acaba te ajudando e te direcionando na resolução dessa questão. Por exemplo, é importante que você se lembre que o petróleo ele é constituído basicamente, especialmente por hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos de tamanhos distintos, com cadeias carbônicas de tamanho variado, especialmente alcanos, que constituem uma das principais composições básicas do petróleo. Por que eu estou falando sobre a composição do petróleo? Porque se você lembra que o petróleo ele é rico, é uma mistura rico em hidrocarbonetos, você vai lembrar que os hidrocarbonetos eles apresentam uma característica apolar. E tem uma parte muito importante relacionada ao critério de solubilidade. A gente sabe muito bem que a água é uma substância polar, uma substância extremamente polar. E, nesse caso, vale lembrar o princípio básico da solubilidade, que semelhante só dissolve semelhante. Eu costumo brincar e dizer que semelhante interage com semelhante. E essa semelhança está relacionada à polaridade. Substâncias polares só se dissolvem e são dissolvidas em outras substâncias polares, assim como as substâncias apolares só se dissolvem e são dissolvidas também em outras substâncias apolares. Sendo assim, o que vai acontecer é que quando você tem o oceano, vamos falar assim, basicamente constituído de água, eu tenho aqui uma parte extremamente polar. O que vai acontecer é que quando houver um derramamento de petróleo, o petróleo ele é constituído de uma substância apolar, justamente porque ele é formado a partir de hidrocarbonetos, e esse petróleo não vai se misturar com a água. É por isso que vai formar aquelas manchas na parte de cima da água, até porque, por ser hidrocarbonetos, eles são menos densos do que a água. E é justamente por isso que eu já fiz a minha representação aqui na parte de cima. Sendo assim, o que vai acontecer é que o petróleo ele vai formar uma espécie de película na parte de cima do oceano, prejudicando muito a troca de gases do ambiente aquático com a atmosfera, que é exatamente o que a letra D descreve para vocês. E ele ainda traz um outro termo muito importante quando a gente vai discutir a respeito de características relacionadas no Enem, que é o critério de hidrofóbico, hidrofílico, lipofóbico e lipofílico. Tem que estar muito atento porque isso aparece muito na prova do Enem. Eu trouxe aqui uma imagem exatamente de uma mancha de petróleo na superfície de um oceano para deixar ainda mais claro para vocês como é que o petróleo e a água eles não se misturam. Quando ele traz a ideia de que o petróleo ele tem um caráter hidrofóbico, vale lembrar que nesse caso ele tem fobia da água, ele tem medo da água. Ele tem medo da água porque o hidrofóbico é uma substância de caráter contrário ao da água, que é, portanto, uma substância de caráter apolar, que é a principal característica que o petróleo tem. Quando você tem o termo fílico, filia tem a ver com afinidade. Então, se a gente usar um termo que pode aparecer muito na prova, em que ele fala que é hidrofílico, significa que tem afinidade pela água.
Substâncias que apresentam afinidade pela água são substâncias polares, que não é o caso do petróleo. O petróleo é uma substância de característica apolar e, portanto, hidrofóbico, de baixa densidade, é por isso que ele vai ficar flutuando em relação ao oceano, vai ficar na parte de cima, impedindo, dificultando muito as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera. E é exatamente o que está descrito, sem mais nem menos, na letra D, gabarito dessa questão, uma questão com nível elevado, porque traz uma série de outros parâmetros relacionados a impactos ambientais. Tenho certeza absoluta que a resolução dessa questão te ajudou mais um pouco. E para você ficar por dentro de todas as novidades que vão sempre aparecer aqui no canal Enem Fora da Caixa, você vai se inscrever, se ainda não se inscreveu, e acompanhar a resolução toda semana de questões de química, física e biologia, que vai garantir o seu sucesso em ciências da natureza. Eu sou a professora Patrícia Barra e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!